We ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. A man and a woman. Olá, seja muito bem-vindo a este canal, que eu espero que você goste, eu espero que você se inscreva, eu espero que você continue. E neste canal você pode fazer os seus comentários, sempre com a maior responsabilidade e o maior respeito possível, tá? Eu espero que você contribua, que você dê ideias e que a gente assim caminhe para conhecer um pouco mais da verdade. Bom, a gente tá caminhando sobre esse estudo sobre a marca da besta, como chegaremos lá, ok? Eu estava com o último estudo de vídeo que eu apliquei, estava falando sobre os números, sobre como os números são importantes, ou melhor, né, como eles têm sim uma demonstração, como eles têm revelações para nos trazer, como eles foram transformados, infelizmente, para que a gente não desse relevância aos números. Mas eu quero aqui fazer nesse vídeo de hoje um adendo, vamos chamar assim, antes de continuar com essas numerações, porque algumas coisas nesses últimos períodos nos trouxeram grandes revelações e muitas importâncias para a gente entender todo esse cenário, como é que a gente vai chegar nessa marca, que sim se relaciona com nossos dias atuais, tá? Então, algumas pontuações que eu quero fazer aqui de princípio, sem ordem de prioridades, mas simplesmente pelo que vem. Bom, o primeiro ponto é o congressista Emanuel Cleaver, que na abertura numa das aberturas ali do Congresso americano, esse congressista ele fez uma oração e ao final ele declarou a man e a woman. Interessante, né? Muito interessante. Interessantíssimo ver sobre essa declaração, sobre essa oração, sobre esse final dessa oração que esse congressista fez. É a tentativa, algo que está acontecendo bastante, é algo que está vindo de cada vez mais forte sobre as pessoas, tá? E isso é algo muito sério. Essa perversão de linguagem não é algo inofensivo, por incrível que pareça. Sim, alguns teólogos até apontam que não tem problema, não vamos criar pânico, mas a gente tem que pensar muito bem sobre todas essas coisas, porque os mínimos detalhes é que transformam as grandes coisas. Bom, então, primeiramente, o que acontece, que se percebe ali nesse link dessa oração do congressista, é que ele tenta de alguma forma taxar implicitamente a tradição judaico-cristã como algo machista, misógino, entre outras coisas. É óbvio que você, sendo um cristão aqui no Brasil, você já deve ter passado por uma situação como essa, né? Ter sido chamado de machista, homofóbico, homo qualquer coisa, misógino, enfim, por questões do quê? De você defender a sua fé cristã, sua fé em Jesus Cristo. Então, por isso que a gente precisa sempre estar muito bem atento. O segundo ponto que eu quero deixar claro aqui é que a fala dele é totalmente sem sentido. Isso demonstra totalmente como não tem nada a ver o que ele falou no final, entre o amen e o a woman. Ele quis dar a entender, né, que o amen é algo machista, você está relacionado apenas com o homem. Mas, eu não sou professor de inglês, mas para quem conhece um pouquinho do inglês, tá? A palavra a, né, no inglês, ela é um artigo indefinido no singular. E o man, que seria o do a man, né? O man é um plural de homens, ok? Bom, daí ele trouxe então o tal do a woman dele, tá? Então a gente precisa ficar muito, muito em observação sobre esses pontos, porque, como eu disse, pequenas coisas fazem grandes coisas. E o mais interessante, antes dele terminar ali a oração dele, o que aconteceu foi que ele disse o seguinte, ele falou: "We ask it in the name of monotheist God, Brahma, and God know by names and by name different faiths." Ou seja, tá? Em uma tradução não tão literal, mas o que ele quis ali descrever é que ele estava orando, fazendo aquela prece no nome do Deus monoteísta, do Brahma,
Deus Brahma, e dos diversos nomes de deuses que poderiam existir das diversas fés. É interessante, né? Mais uma vez, ou seja, ele inclui o Brahma, que é uma divindade do indiano, hinduísmo. Ele inclui o Brahma, o Deus Brahma, com Deus, o Altíssimo, o único Senhor, só o Senhor é Deus, e com outros deuses. Então a gente vê o que? Mais uma vez, uma tentativa em cima dessa oração de fazer o quê? Fazer o relativismo, de provocar com que as pessoas pensassem, relacionassem e dissessem, olha que bacana, porque agora todas as fés estão sendo representadas, todos os deuses são representados, nós temos todos os direitos. E a gente sabe que não é assim. Então, o interessante sobre esse ponto que eu quero esclarecer mais uma vez é o quê? É que realmente as coisas estão cada vez mais se complicando. As coisas cada vez estão apertando mais, principalmente para quem tem a fé cristã, tá? Então, não é algo sem problema nenhum, não é algo que a gente não deva nos preocupar, é algo que a gente deve defender sim, a gente deve defender de qualquer jeito. Afinal de contas, é por essa relativização que as coisas estão caminhando cada vez piores, é por conta dessa relativização que cada vez mais as pessoas aceitam Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. É cada vez mais que as pessoas adoram falar no Natal, né, fim de ano, sobre o nascimento do menino, mas não falam sobre o homem Jesus. Então isso é muito importante e esse é um ponto que eu gostaria já de deixar bem destacado para a gente poder seguir lá para frente, tá bom? Então muito obrigado para você que seguiu comigo até aqui e eu espero que a gente se encontre nos próximos vídeos. Até mais!